O Rômulo quer fazer uma pergunta, pode fazer aí. Sim, ó, professor. O Novo Testamento, né, o chamado Novo Testamento, ele foi escrito em grego, né? E a minha pergunta é a seguinte: o livro de Mateus, que eu sempre aprendi que tem o destinatário ao povo que falava o aramaico, né? E o livro de Hebreus também, eles foram compilados pergaminhos em grego ou esses daí foram em hebraico? E compilando essa pergunta aí também, né? Eu queria perguntar para o professor o seguinte: a língua falada era o aramaico ou era o hebraico? Porque muitas vezes vemos ali, quando Paulo faz a sua defesa ali em Atos 22, ele falava em aramaico. E pelos estudos que eu fiz, a língua dos comerciantes, e, enfim, a língua até que Jesus falava era aramaico. Isso procede? Não, isso procede sim. A língua de Jesus era o próprio aramaico. A boa parte do Novo Testamento, assim, a língua padrão oficial, a língua vulgar do Novo Testamento é o aramaico. É o aramaico, tá? Então o aramaico ele entrou no hebraico, isso no cativeiro babilônico. Então o aramaico arcaico, tanto a escrita como a pronúncia, era tudo o hebraico antigo. Tudo hebraico antigo. Então, após o cativeiro babilônico, aí vem-se a implantação do aramaico como uma língua franca para o povo. Quando chega no Novo Testamento, os livros foram escritos, os livros não, né? O que existe foi escrito em aramaico. Só que ocorre, o que chegou em nossas mãos cientificamente, comprovadamente, em termos de material científico, foi na língua grega. Por quê? A língua grega, ela em termos de línguas orientais e línguas clássicas, isso também por uma influência dos pais da igreja, né, que vem da mesma ramificação indo-europeia, o grego é muito mais rico do que a questão do hebraico. Então, com o passar do tempo, por exemplo, você vai pegar no texto bíblico, o idioma dos israelitas era denominado de hebraico. Isso fala em Isaías 19:18, vai pegar a expressão lá, Sefat Kenaã, conhecido mais como língua de Canaã. Quando passa-se o tempo, depois foi tida essa língua de Canaã como o judaico. Isso nós temos a referência, acho que, se não me engano, em Isaías 36:11, que vem a expressão Yehudim, que todo mundo pega, né, que é judaico, judeu. Aí tem várias passagens, números e tal. Ou seja, aí o idioma oficial mesmo, oficial de Judá e de Jerusalém, ele se tornou uma forma padronizada, uma composição de textos depois. Quando você chega no período grego, quando a dominação grega eles tomam conta da Palestina, mais ou menos aí entre o século IV e o século II, que entra o trabalho dos generais, por exemplo, de Ptolomeu, de Lisímaco, de Cassandro, de Teodócio, a língua ela é denominada pelos gregos de hebrais, em grego, ou hebraiké, que é hebraico. Esse foi o nome que se deu. Quando chega no século II, lá no período do Império Romano, século II antes de Cristo, até o século II depois de Cristo, daí que se chama de Ivrite, que traduzindo seria hebraico, ou Lashon Ivrite, que seria a língua hebraica pelos próprios judeus, e que se tem a nomenclatura em latim. Então, o período do desenvolvimento da estrutura literária hebraica do período de Cristo, a estrutura é o aramaico, mas só que a pronúncia se tinha como língua hebraica. Então, o aramaico é o que predomina naquela época. É o que é predominante. Só que, entretanto, o que nós temos como escritura, como atestação de todo o Novo Testamento, de toda a sua história, é em língua grega. Nós não temos, hoje, historicamente, comprovadamente, todo o Novo Testamento de uma datação antiga, escrito em aramaico ou em hebraico. Se diz da Peshita, mas a Peshita é um trabalho posterior, tá? Não é um trabalho antigo, não.